Fogo no Parquinho, uma gira antiga, de 2019, mas que voltou com tudo, porque significa briga, treta, confusão. E o parquinho que queima, neste momento, é em Brasília, na CPI, que investiga o governo na pandemia. Eu gravo o programa em 27 de abril, dia do início dos trabalhos, e o meu convidado é o nome mais desejado pelos holofotes dessa CPI, o médico, ortopedista, político, ex-ministro de Bolsonaro e pré-candidato à presidência, Luiz Henrique Mandetta. Bem-vindo. Já foi uma apresentação bem além das minhas pretensões, mas obrigado por você ter me chamado aqui, Marcelo. Além de fã incondicional, um admirador da qualidade desse programa desde a época do Abujamra. É um prazer, uma honra estar aqui. Se prepara para Provoca, Mandetta. E você vem junto na hashtag Provoque comentários do YouTube. Ô Mandetta, como que você está se preparando aí para depor na CPI? Chá de camomila, penteado novo, ou você está num curso intensivo assim de jiu-jitsu? Não. É com a mesma sinceridade, com a mesma transparência que eu conduzi aquele período meu na frente do Ministério. Eu sempre fiz questão de abrir tudo. Eu acho que em tempos de epidemia, com tantas versões, tantas fake news, o melhor remédio era um canal de comunicação sem nenhum tipo de máscara. Então, aberto, tudo transparente, quase tudo que eu pude fazer, e as reações dos outros atores foram públicas. O vírus continua aí, irmão. Claro. A falta de vacina continua aí. Claro. O nosso inimigo 01 hoje continua sendo... Tem gente que fala assim, melhorou bastante, né? Estavam morrendo 4.000, agora estão morrendo só 2.800. Quer dizer, banalizou Não, tudo. a situação é E o vírus muito tá grave, campeando, né? é muito grave. Por isso que eu quero muito te ouvir hoje aqui, Mandetta, porque a CPI diz que vai investigar demissões suas e do ministro Taixe. O que eles vão descobrir sobre a sua demissão? Eu tinha uma maneira de encarar o problema que é da minha formação, é de valores basicamente humanistas. Ali não era o político, ali era um médico com uma doença nova que estava vindo com informações muito fatiadas, muito a conta-gotas. A gente só dimensiona a gravidade da doença quando ela entra no mundo ocidental, derruba o sistema de saúde da Itália, da Inglaterra, depois derruba Nova York, derruba a Califórnia, sistemas fortes de saúde. Então, ali era meu dever preparar ao máximo o nosso sistema, porque quando essa doença entrasse no povão, quando ela saísse do Einstein, do Sírio, que era como ela chegou no Brasil, a gente ia se deparar com uma pletora absurda do sistema de saúde. E, por outro lado, o presidente que, não sei se por influência de terceiros ou por convicção própria, fazia uma leitura diametralmente oposta de aglomerar, de minimizar, de não levar a sério uma doença que não escolhia sua vítima. O cara podia ser rico, pobre, de direita, de esquerda, ela aí vinha fazendo estrago mundo afora. Só que isso tudo público, isso tudo com a televisão mostrando, com a cobertura 24 horas por dia, as minhas dificuldades. Agora, consegui, naquele momento, fazer com que as pessoas tivessem as informações necessárias para montarem as suas linhas de defesa, já que a primeira linha de defesa é montada na família, e normalmente são as mulheres da família, é o matriarcado que pega e organiza a avó, a tia, organiza o marido, organiza os filhos, segura um pouco. Num determinado espaço de tempo, a sociedade andou junto com o Ministério da Saúde. Eu acho que isso ficou público em todo o território nacional. Ministros passam. O que fica é o trabalho do servidor do Ministério da Saúde do Brasil. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. A minha preocupação imediata é com a CTI. A CPI, isso é uma atribuição do parlamento. Se eles me convocam, eu vou lá. 4 ministros da saúde em um ano de pandemia. Precisa de CPI? É lastimável, né, Marcelo? Porque
você começa com uma série de erros por parte do presidente. Um capítulo que vai ficar eternamente na conta deles, além da questão de indução a kit de tratamento, não fazer os testes, apodreceram os testes que foram comprados. Agora, não comprar a vacina para uma doença infecciosa causada por vírus, que é a principal arma da humanidade para enfrentar vírus, sempre foi vacina. Por acreditar que ela iria acabar naturalmente, aquilo ali não tem desculpa, né? Eu acho que esse é o pecado mortal. Como é ter um chefe como o Bolsonaro? Todos os brasileiros, né, deveriam fazer essa pergunta, porque ele é o chefe da nação. Eu frequentei muito pouco o Palácio, eu ia naquelas reuniões ministeriais, achava fora do tom, achava reuniões confusas. Todas eram igual àquela que foi gravada? Naquele ritmo similares. de quinta série que a gente viu lá? Similares àquilo ali. E mesmo quando eu levava assuntos que eu achava que eram da máxima, achava, olha que coisa boa, né, que a gente está fazendo. Pô, o programa de genética brasileiro, o Brasil tão atrasado em genética, eu fiz uma parceria com a Inglaterra, Estados Unidos, e estava me aproximando de Israel, nós estávamos fechando um triângulo de cooperação, mas Inglaterra e Estados Unidos estavam ok. Lançamos Genomics Brasil, um projeto ambicioso para fazer o DNA completo de 150 mil brasileiros, e fazemos parte do seleto grupo que tem banco de DNA próprio para pesquisa. Isso ia nos dar condições de avançar muito, fazendo isso com o pessoal da genética aí de São Paulo, do Rio Grande do Sul, com a elite brasileira de pesquisa em genética. Levei assim, achando, olha, isso daqui é maravilhoso, mas não tem alcance para entender a dimensão de um programa desse. Então, era uma coisa mais distante. Agora, quando veio o ano da pandemia, aí sim, aí eu tive que entrar em contato mais próximo para debater. E interessante que o presidente ele não gosta nem que você sente para explicar. Como assim? É como se ele olhasse e falasse, lá vem o ministro da má notícia. Ele não queria saber, eu tive que sentar, eu tive que exigir uma reunião que foi feita no Palácio da Alvorada, não no Palácio do Planalto, num sábado de manhã, e tive que dizer para ele, olha, o caminho que o senhor está indo aí para esse ano, matematicamente, vai bater 180 mil mortes. E como foi a reação? Eles acreditavam que ia ser 2 mil, 3 mil. Eles acharam que eu estava fora da casinha. Como que foi a reação nesse sábado de manhã? Ele escutava, 2 ou 3 vezes ele falava assim, não, eu entendi, tudo bem, eu vou ajudar. Mas no dia seguinte ele saía, provocava aglomeração, dava declaração contrária ao Ministério da Saúde, era muito confuso. Ele faz a vida dele pela internet, eles têm uma ocupação de internet muito forte. Então, o que o Deus internet pauta é o que ele faz do outro lado. Ele não vive o mundo real, das pessoas reais, das pessoas que adoecem, dos profissionais de saúde que estão nos hospitais. O Brasil é um dos países que mais perdeu médico, enfermeiro, fisioterapeuta no mundo. Isso não pertence ao mundo dele. O mundo dele é o mundo virtual, é o mundo da internet. Eu, que não sou muito afeito ao mundo virtual, ao mundo da internet, gosto mais, minha vida é mais no mundo real, tenho dificuldade de entender o raciocínio de quem já foi abduzido pelo Deus internet, que esse coliseu moderno que é carne aos leões todos os dias. E ele vive de dar carne aos leões todos os dias, aos leões da internet, para destruir ou para construir narrativas. Então, acho que ele fica muito seguro que ele constrói qualquer narrativa com essa quantidade de gente que se coloca como seguidor absoluto, enfim, que já caíram no algoritmo e tiveram suas mentes coaptadas. Contra a corrupção! Contra o ingresso! É a solução! Deixa de ser enganado pelo cão! Ô, Mandetta, em algumas daquelas tardes compridas que rolam no Cerrado, lá em Brasília, você já foi pressionado para divulgar a cloroquina como saída para o Covid? Não, para mim não cola, né? Eu sempre fui muito técnico, muito científico. Eles perguntavam assim, e a cloroquina? Eu falava, aqui só tiver base científica. Eu pago o estudo. Tanto que eu chamei os professores lá, o Riso, lá do Einstein, e falei, façam um estudo brasileiro. Fizeram com quase 1000 pacientes e concluíram que
que não havia nenhuma eficácia quando você faz o estudo duplo cego. Você dá placebo para um, dá o remédio para outro e compara com os que não tomaram ou os que tomaram. E o resultado é literalmente igual. Então, quando você dá esse remédio, você sabe que 85% das pessoas vão se curar com o remédio ou sem o remédio. Com uma fita do Senhor do Bonfim ou sem uma fita do Senhor do Bonfim. E é uma delícia tratar uma coisa que 85% das vezes você vai acertar. Mas o pessoal continua insistindo, né? O Pazuello fez aquele documento dizendo que o Ministério da Saúde recomendava a cloroquina sem base científica. Então, quando alguém faz isso, Mandetta, é estratégico isso de jogar a favor do vírus? É estratégico de jogar a favor da narrativa. O presidente está fazendo alguma coisa, ele quer dar um remédio para a população. A população ela fica num polo de ansiedade, como todo paciente médico fica, quando você fala, olha, eu estou tentando, eu estou estudando, eu estou procurando essa doença até fechar o diagnóstico, até a gente ter o princípio terapêutico, a família toda se envolve com aquilo. A população era uma grande família envolta com... E ela rapidamente começou a ter lado, e as pessoas começaram a falar, não, e o Conselho Federal de Medicina, ele fez uma coisa perigosa, ele disse aos médicos, cada um pode fazer o que quiser, eu não vou mais fazer nenhuma orientação, nenhuma fiscalização, vocês façam, vocês estão livres, não há freio. E Por aí, que eles fizeram isso? Eu acho que até no começo, quando eles não tinham elementos, eles fizeram assim, olha, quer saber? Cada médico uma sentença, mas já tem 1 ano e meio que está assim. Tem gente dando cloroquina por via inalatória, pega comprimido, amassa, bota no soro fisiológico e manda a pessoa inalar, vai partícula de comprimido para dentro do pulmão. Isso é uma coisa meio mengeliana, que não existe essa forma de administração de cloroquina, igual Isso você falar, vamos dar então? endovenosa. Isso é loucura, Experimento em ser tortura, humano. o que é isso? Isso é experimento em ser humano. Aí tem gente de ozonioterapia, que o conselho brigava tanto contra a ozonioterapia, agora o pessoal está usando ozônio via retal, endovenoso. Está uma farmácia dos horrores aí na ponta. Outro dia tinha um remédio para câncer, que eles começaram, porque tudo começa quando o cara faz um experimento com um animal, in vitro, na bancada. Aí ele fala, olha, essa substância matou o vírus. Vamos supor que você coloca lá, sei lá, água sanitária, hipoclorito. Ele mata o vírus. Não é por isso que você vai beber hipoclorito, que você vai fazer uma lesão enorme. Mais ou menos isso. Então, fizeram isso com a ivermectina. Olha, ele inativa in vitro. Agora, a dose para fazer isso no humano é 100 vezes acima da dose tóxica. Mas aí eles se apropriam daquilo e falam, tem um artigo, e começa a torturar aquilo dali. E isso é um mercado muito grande também, porque quando você está numa epidemia, se você captar 50 pacientes que estão chocados com aquilo e querem uma solução, eles cobram aí de 2 a 3 mil reais para seguir um paciente, 50 pacientes por dia, dá uns 150 mil por dia. E se esses 50 pacientes, né, espalharem no grupo de WhatsApp, aí essa multiplicação não tem fim. Os médicos estão todos na internet agora, o pessoal que propõe tratamento precoce, eles estão todos fazendo narrativas diárias, porque como você tem 85% das pessoas que melhoram, eles colocam as pessoas, dão depoimento, que era uma coisa que o Conselho também não deixava a medicina fazer, tinha um respeito ético, aquilo de antes e depois, acabou tudo aquilo. Agora nós estamos numa fase, assim, a sociedade e regra aberta, né? Então, eu olho isso daí como uma das maiores tristezas dessa pandemia, o fato da gente estar correndo sem um marco do que é ético, nem que ele colocasse lá, cloroquina, olha, tem minimamente, tem esses artigos aqui que falam que não funciona, tem esses que acham que funciona. O Conselho diz, ele tem que dar uma base mínima, porque os conselhos, eles são autarquias federais, é dinheiro público que vai ali, ele tem o dever de fazer. Ele é criado em 1958 por Juscelino Kubitschek, que é o único presidente médico da história do Brasil, que falou, olha, isso vem da Revolução Francesa, vamos colocar esse pessoal para julgar e para dar baliza técnica, né? Perfeitamente. E você não tem hoje nem... Eu só quero comentar que o Juscelino foi o primeiro e nós podemos estar aqui diante, talvez, de um segundo, né? Hoje aqui no Provoca. Mas, Mandetta... você está provocando, né?
arritmia cardíaca, o coração em vez de bater certinho, pam, 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 pam. No dia de hoje que nós estamos gravando, dia 27 de abril, o ministro Guedes disse que o vírus é chinês e que a vacina dos americanos é melhor, que nem vacina eles criaram. Isso foi vazado hoje. E aí, Mandetta, como é que fica você cuidar assim do nosso principal parceiro comercial? É uma tragédia, é mais um ponto dessa loucura, porque você não tem distância hoje em dia. Você agride uma pessoa aqui, a pessoa, no momento seguinte, ela fica sabendo lá no Afeganistão que ela foi agredida, ainda mais um país da importância geopolítica como a China. Eu consegui trazer a última carga de material médico hospitalar, que foi o que conseguiu segurar o nosso sistema de saúde, graças a uma amizade pessoal minha com o ministro da Saúde da China. Nós perdemos a oportunidade de liderar as Américas. O Brasil abandonou, por exemplo, que ele poderia ter feito a participação no consórcio internacional via Mercosul, que daria escala de vacina para Argentina, Paraguai e Uruguai. Que é uma burrice o Brasil achar que ele soluciona o problema dele se o Paraguai, a Bolívia, esses países da América do Sul não solucionarem também, porque a nossa fronteira é enorme. Agora, uma coisa eu tenho que deixar registrada. O pessoal do núcleo militar do governo, muito técnico. O Exército Brasileiro, quando ele se refundou depois da Guerra do Paraguai, ele optou pela via científica, tanto que eles fizeram o IME, o ITA, eles optaram por parar com o charlatanismo e achismo, apostaram na ciência. Então, para eles é muito complicado. Eu falava, olha, tem que guardar a distância. Você sabe que a continência, o ato de se cumprimentar com a mão na testa, é da medicina militar, para não transmitir doença no aperto de mão. Aquilo é para guardar a distância. Eles são conhecedores disso, dessa regra. Ué, mas então, o presidente não aprendeu essa regra? Não aprendeu, acho que ele frequentou ali e deve ter matado essa aula. Ele matou essa aula. Aliás, outra coisa que eu quero conferir, o Bolsonaro disse que nunca foi contra a vacina. Ele não foi mesmo? Eu assisti na televisão várias vezes, eu já não era mais ministro, o presidente falando que não ia comprar a vacina de São Paulo, a vacina, falando que vacina ele não ia tomar porque ia ter um chip que ia mexer com o teu cérebro, com o teu sistema, que você ia virar um jacaré, que não era para mexer com vacina. Eu vi isso várias vezes, ele indo nessa linha. Mas me parece que essa nem os robôs da internet conseguiram plantar na consciência dos brasileiros que querem a vacina, tem uma cultura de vacina, aí ele muda o discurso a posteriori. Ele agora é fã da vacina. A gente demorou para comprar a vacinação. Nós perdemos o timing. A vacinação vai em a passo de tartaruga por consequência. A pandemia até hoje é um debate ideológico. O vírus, ele é filiado a que partido? A partido da morte, essa desgraça. Ele não está nem aí se o cara torce para o Corinthians, para o Palmeiras, ele não está nem aí se o cara é rico, pobre, se é Bolsonaro, se é Lula, se é petista, ele pega todo mundo. De A a Z, não tem classe social, ele ele vírus só tem duas características, quanto que ele multiplica, quer dizer, quanto que ele perpetua o seu DNA e quanto que ele convive com o hospedeiro. Esse vírus, ele convive relativamente bem, ele não é um vírus altamente letal. Já imaginou se esse vírus fosse altamente transmissível, como ele é, e fosse altamente letal ou moderadamente letal, se ele matasse 10%, por exemplo, se 90% vivessem e 10% morresse, esse vírus mata 1,5% das pessoas. Se ele matasse 10 vezes mais, nós estávamos com 4 milhões no Brasil, hoje proporcional aos 400 mil. Então, ele é um vírus que ele está sempre mudando a sua genética para aumentar a sua capacidade de transmissão, que é o primeiro desejo dele. Ele já mudou várias vezes o seu arranjo, são as chamadas variantes. Há um temor no mundo inteiro de que uma dessas variantes possa ser resistente às vacinas, o que seria uma tragédia, nós voltaríamos todos para a estaca zero. Há um pavor muito grande, porque como está vacinando devagar dos mais velhos para os mais jovens, ele ficar mais transmissível e mais agressivo na infância, a infantilização da doença, o que poderia ser uma outra tragédia, porque se nós já temos uma relação de UTI, leito de UTI
por adulto baixa e tivemos que expandir, calcula a nossa dificuldade de abrir UTI para crianças, as UTIs pediátricas. Nós temos muito poucas no Brasil. Então, hoje são esses os temores que a gente tem em relação a esse vírus. E não são poucos. Olha, no próximo bloco, eu vou tentar arrancar do meu convidado, sempre com muito carinho, como acontece nesse programa, aquelas informações, aquelas fofocas, né, que só quem esteve dentro do governo conhece. Vem futricar bastidores do poder aqui com a hashtag Provoca. Aplicarei os tratamentos para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento. Nunca para causar dano ou mal. A ninguém darei nem remédio mortal, nem conselho que induza a perda. O juramento de Hipócrates, um texto tradicional de cerimônias de conclusão da Faculdade de Medicina, deve ter sido lido pelo meu convidado na formatura dele. Ô Mandetta, continuar no governo seria quebrar o juramento? Eu não abandonaria o meu paciente. Eu disse isso ao presidente. Se ele está nos meus cuidados, eu vou continuar com ele fazendo aquilo que eu estudei. Quando aparece uma doença nova que não tem nada descrito, é como se nós estivéssemos vivendo o tempo de Hipócrates. Então, naquele momento, era voltar a Hipócrates mesmo, era voltar para uma fase do desconhecido, quase que na fase que se falava de quarentena. A última vez que se usou quarentena no Brasil foi em 1917, na gripe espanhola, que era uma coisa inimaginável falar em não quarentena. aprendemos até hoje, né, ministro? Não aprendemos, não fizemos, né? Não utilizamos. Nós fizemos algumas pseudo-paralisações, mas não fizemos aquilo. E é difícil mesmo para um país com tantas inequidades, tantas diferenças sociais, tantos dramas de abandono de habitação, de saneamento, de educação, você chegar e falar, agora eu vou parar, eu vou imobilizar o país. As pessoas vivem dos restos da cidade, das aglomerações. Você fala em home office para gente que não tem home nem office. Aliás, não tem emprego também, né? O Mandetta, você conviveu com Bolsonaro como deputado por 8 anos. Você conhecia a figura, né? Mesmo assim, você acreditou que dava para fazer um trabalho nesse governo? Eu olhava sempre lá na Câmara a meia distância, ele não tinha grande repercussão dentro daquele plenário, ele não tinha seguidores ali dentro. Agora, quando eu estava já naquele período do segundo turno, eu votei nele. Eu achava que o voto no PT, naquelas circunstâncias, eu senti muita violência naquela sequência de corrupções, de atos, e sem nenhum pedido de desculpa. Eu achava aquilo dali de uma agressão absurda à democracia e ao povo, enfim, a esse país. Eu votei. Você repetiria esse voto hoje? Naquela circunstância, eu não gosto muito de voltar no tempo, não. Mas uma cápsula do tempo que voltasse ao segundo turno com aquele cenário, sim. Se eu tivesse ali naquele momento, sim. Hoje, se eu tivesse que viver esse pesadelo, que é o que eles estão querendo, eles querem reeditar agora Lula e Bolsonaro. É um pesadelo sem fim. Você colocar o povo para votar em quem você odeia mais ou quem você odeia menos. E um país que vai para frente uma terceira via, Mandetta? Ela tem um espaço enorme para ser, porque vias só existem quando você tem pedido da sociedade. Você só existe se tem eco, senão ela não existiria. Eu gostaria muito de fazer campanha com brilho nos olhos, por alguém que eu acredite, né? que vá pensar esse país em outras bases, diferente desses dois polos de extremismo. Eu não consigo imaginar o país saindo dessa crise de ruptura de liga social absurda que ela se meteu através dessas duas figuras. Agora vem uma CPI para investigar a conduta minha. Se ele foi favorável à cloroquina ou não. Pô, se eu tiver uma nova vírus, eu vou tomar de novo, me safei em menos de 24 horas, assim como milhões de pessoas. Uhul! O coronavírus chegou ao Brasil em março. Um mês depois, você já estava demitido. Qual a palavra que você tem para descrever esse um mês de pandemia que você passou com o governo Bolsonaro? Desafiador.
intenso. Eu trabalhava, Marcelo, 20 horas, 21 horas por dia, porque o fuso horário da China, a gente revezava, eu, o Gabardo e o Wanderson, para tentar destravar as coisas lá no horário comercial deles. Lúcido, totalmente lúcido, a minha mulher comigo aqui, trabalhando ininterruptamente de segunda a sábado, com toda a minha força. E depois que eu saí, uma frustração, uma tristeza de você ver os caminhos que você lutava para não acontecerem, irem acontecendo. Valeu a pena essa luta? Sempre vale a pena. A alma não é pequena, vale. O presidente é extremamente humanista, são palavras suas. Ele pensa no momento todo pós-corona. Você disse isso na coletiva de demissão. É uma ironia? Explica esse humanista. Se você lê A Peste do Camus, você vai entender. Lá está descrito quem são os humanistas. São aqueles que acreditam tanto nas suas qualidades que passam por cima das qualidades básicas de você entender o ser humano. Ele só pensava em se vacinar para o pós-pandemia. Porque em toda a pandemia, quando você entra em equilíbrio, seja através da vacina, ou seja através da doença, do rastro da doença, fica a saudade, né? Fica a memória dos que morreram, e o retorno das atividades, sempre aparecem aqueles que falam, eu sempre desejei isso. Eu acho que ele sempre pensou politicamente o pós-pandemia. Na cabeça dele, essa pandemia duraria um tempo X e ele sairia do outro lado como aquele que defendeu a pós-pandemia. Tem gente que fala assim, ele é doido, ele é burro. Não, ele fez um cálculo político de jogar no pós-pandemia, onde você vai ter crescimento econômico, a própria retomada, abre o bar, abre o direito de ir e vir, retoma a própria atividade das cidades, o Brasil vai ter crescimento econômico, e ele se colocou nesse momento. Só que ele não entendeu que, no caso de uma doença nova, você atingir 90%, 85% de imunidade para uma doença que tem 1% de letalidade, sem vacina, teria sido, você faz a conta, é uma carnificina. Se eu não tivesse feito todas as ordens, todas as organizações, para que o sistema de saúde pudesse expandir 15 mil leitos de CTI em 35 dias, que é um recorde, eu acho até que, quando entrou o militar, as coisas estavam acontecendo, ele meio que achou que aquilo nasceu do nada, como se aquilo... Eu acho que eles não prepararam para a segunda onda, porque eles achavam assim que não foi, já estava aí. E foi muito duro, foi muito trabalho. Eu acho que eles ficaram mal acostumados naquela primeira e depois passaram a negligenciar. Ô ministro Mandetta, eu que mando na caneta, eta, tá na cara que tu quer treta. De colete na coletiva, aparecendo todo dia, mas a única coletiva que tu é bom é histeria. Presidente predemente que em plena pandemia aglomera todo mundo pra ir comer na padaria. Quando a pandemia começou, você ganhou um destaque importante e uma avaliação melhor que a do presidente. Você acha que isso pesou na sua demissão? Você foi vítima daquele tão temido ciúme de homem? Ciúme de homem eu nunca soube administrar mesmo, não. Ciúme de mulher já tive algumas. Mas, enfim, eu acho que sim, eu acho que não falta um conselheiro para chegar lá e falar no ouvido dele, olha, esse cara está aparecendo demais. Só que ali não tinha jeito, eu dizia para eles, olha, façam uma campanha. Eles não queriam fazer a campanha porque a campanha falaria o quê? Fique à distância, faça o teste, se você testar positivo, você fica afastado do ambiente de trabalho. Eles queriam dar algum remédio de diversão e falar, toquem a vida, como se nada tivesse acontecendo. E deixe aí, culpe os prefeitos e culpemos os governadores. Era uma saída política perversa, cruel, mas era um raciocínio político que até hoje tem gente que segue. Até hoje estamos nesse capítulo, né? Para muita gente. Estamos nesse capítulo, nunca saíram dele. Não há nenhuma mudança do governo do primeiro dia. Vamos ver o que o pessoal está querendo perguntar para você, Mandetta? Olha, tem uma pergunta mais técnica aqui do Adriano Queiroz. Quantas mortes poderiam ser evitadas sem a sua determinação de ir para o hospital só quando estivesse sentindo falta de ar? Recebemos muitas dessas. Essa é a dos robôs. As dos robôs funcionam assim. Quando a gente começou em janeiro,
que a China falou, tem um vírus chamado coronavírus, tá? Mostrou aquelas fotos, a televisão mostrava aquela construção daqueles hospitais lá em Wuhan, e aquilo começou a aparecer na televisão de uma maneira quase que diária, né? A Itália, lockdown na Itália, aquela história toda. Nós não tínhamos nenhum caso de vírus no Brasil, mas as pessoas já estavam em pânico, elas iam para o hospital, entravam naquelas salas de espera, olha, eu tossi, eu espirrei, eu preciso fazer o exame, porque eu acho que eu vi. Teve um caso de uma pessoa em Rondônia que ela pegou um Uber compartilhado, eu não sabia nem que existia Uber compartilhado, e aí ela desceu do Uber e falou, olha, tinha um chinês dentro do Uber que espirrou 3 vezes e eu estou contaminada, foi polícia atrás do Uber, atrás da pessoa de origem oriental. Tamanho era o pânico. Então, a gente recomendava o seguinte, olha, não tem vírus circulando. Nós só tivemos transmissão sustentada no final de março. Então, naquele momento, qualquer gripe era para você tratar como você trata qualquer gripe, qualquer resfriado. Aguarda, veja os sintomas. 99,99999% das vezes vai ser um adenovírus, vai ser um vírus típico influenza. Mas eles repetem, a máquina do algoritmo lá, os robôs do Bolsonaro repetem isso. Ele mandou ficar em casa e só se tivesse falta de ar, porque é como você trata a doença respiratória convencional. Agora, eles não falam da abertura das unidades de saúde até a meia-noite, eles não falam da expansão do sistema, de procure um médico, de use 136, né? Eu vou abrir mais uma, porque tem muita gente querendo te perguntar, Mandetta. O Ricardo Pereira, quantas das milhares de mortes por Covid no Brasil Mandetta acredita que sejam por responsabilidade sua? Aí eu quero formular assim, qual é a sua responsabilidade? Qual é a responsabilidade que você assume nessa crise? Olha, Marcelo, eu acho que quando a Organização Mundial de Saúde anuncia para o mundo, ela anuncia assim, olha, é um vírus da classe coronavírus, vocês devem se preparar para identificar o caso e fazer um bloqueio. Ela deu um alerta internacional, mas não decretou emergência. A China continuou voando os seus aviões para fora da China por um bom tempo. E a gente aqui teve a impressão, junto com os ingleses, junto com a Europa, uma parte da ciência expressiva, de que se tratava de um vírus pesado, igual foi um vírus lento, igual era o MERS, o SARS, que foram vírus que nós fizemos uma preparação e ele não aconteceu fora daquele ambiente. Somente depois que cai o sistema de saúde ocidental, porque o do Irã caiu, mas a gente ainda ficou assim, não, mas lá é teocracia, tem embargo. Quando caiu Itália, depois caiu Europa, depois caiu os Estados Unidos, aí é que o mundo ocidental viu e falou, prepare-se para um vírus leve, um vírus competente, de transmissão competente. Então, eu dividiria em 2 momentos. Os primeiros 40 dias do anúncio até os primeiros casos no mundo ocidental, mais ou menos 45 dias, eu diria que a gente se preparou para um vírus pesado. E depois a gente teve que correr atrás, porque era um vírus leve, redimensionar laboratório, redimensionar leito, redimensionar praticamente o sistema todo. Agora, tudo que eu fiz às claras, à base com a ciência, com o que estava ao meu alcance. Eu consigo deitar e dormir e pôr a minha cabeça no travesseiro de que eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento. O ministro Pazuello saiu do governo Bolsonaro, mas parece que o governo não saiu de dentro dele. Ele estava num shopping em Manaus sem máscara. E ainda ironizou a pessoa que veio falar com ele. Que barbaridade. Me fala, o Bolsonaro é um vírus que se instala na cabeça dos ministros dele? Olha, se a pessoa não tiver personalidade, não saber o que ela está fazendo, eu estava ali porque eu fui chamado para um trabalho técnico. A minha equipe, se você olhar, eu não queria saber se o cara era de esquerda ou de direita, eu não queria saber a cor do gato, eu queria saber se pegava o rato, a responsabilidade era minha. Eu trabalhei com as melhores cabeças, talvez tenha sido a melhor equipe técnica da história daquele ministério. Agora, se você não souber o que você está fazendo ali e por quê, e se deixar abstrair, eu não sei quais foram as razões que levaram a conversa que teve do presidente com esse ministro. Mas a sensação que eu tenho é que ele entrou para ser o primeiro não ministro da Saúde da história do Ministério da Saúde, ou seja, retire o Ministério da Saúde do enfrentamento da doença. O atual ministro é a mesma coisa, ele tem que saber
me parece que ele está tentando aquela coisa de conviver com a dubiedade do presidente falando uma coisa e o presidente falando outra. Dá uma dica para ele, então. Não saia de perto da ciência. Não negocie seus valores. Permaneça fiel. Fique do lado de quem está perseguindo isso. A saída é pela ciência. Foco no vírus, ele é o inimigo. Disciplina para você manter o distanciamento, as recomendações, dê o exemplo, viva intensamente, e ciência como tomada de decisão. Eu acho que se ele for nesse caminho, ele tem uma chance de acertar. Qualquer coisa que saia disso vai errar. Que coisa que você se livrou, hein, Mandetta? Você não sente saudades, não? Nossa Senhora Aparecida, né, amigo? Eu sou devoto, Maria passa na frente. Se eu fui, é porque eu tinha que ir, eu tinha que trabalhar e eu tinha que fazer minha parte. O ano de 2019 foi um ano que eu trabalhei para dentro do Ministério, praticamente não dei entrevista. Mas foi fundamental, porque eu zerei todo o déficit do SUS, eu habilitei todos os leitos de CTI, eu renovei 40% a frota do SAMU, que foram condições que a gente fez em 2019, com muito trabalho para dentro, que impactaram positivamente em 2020. Enfim, eu poderia aqui falar horas sobre a importância de ter ficado. Você poderia falar horas, mas eu percebo que você está preparado para esta candidatura já, Mandetta. Isso daqui está me parecendo um papo já de candidato, mas eu vou te dar um intervalo aí, porque no próximo bloco nós vamos para o único lugar onde sempre resta alguma possibilidade, o futuro. Será que Mandetta já está candidato aqui? Será que essa entrevista faz parte da campanha? Questione na hashtag Provoca. A conquista do Brasil, sonhado por cada um de nós, não pode prescindir da democracia. Ela é nosso legado, nosso chão, nosso farol. Cabe a cada um de nós defendê-la e lutar por seus princípios e valores. Esse é trecho de um manifesto assinado por 6 pré-candidatos à presidência, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Luciano Huck, João Amoedo, João Dória e pelo meu convidado, o Mandetta. O Mandetta, a democracia está em perigo mesmo, como diz esse manifesto? Sim, sim. A democracia é igual você combater inflação, você combater corrupção, você tem que zelar por ela todo dia. Nos Estados Unidos, com 200 anos de democracia, a turma do Trump não aceitou o resultado, invadiu o Capitólio, matou 5 pessoas. Aquilo quase que vai para uma guerra civil se não tem os moderados ali no entorno. E a gente está vendo aqui no Brasil uma polarização, ameaça sistemática à lisura do pleito, colocando em xeque o resultado. Depois, numa semana em que você tem a demissão do ministro da Defesa, demissão de militares por conta do presidente chamar de o meu exército, eu vou botar na rua, eu vou mandar prender. Isso tem que cuidar, tem que zelar e tem que se posicionar. Que é bom todo mundo prestar atenção, porque se não for pela via democrática, a gente não sai desse buraco nunca. Eu só tenho dúvida de uma coisa desse manifesto, Mandetta. Por que ele demorou tanto? Ele não demorou, ele é um recorde mundial de velocidade, porque isso daí tudo nasceu assim, Marcelo, era 5 horas da tarde, daquela 30 de março, aquele dia, ministro do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, entregando os cargos, ministro da Defesa tendo sido retirado, no dia seguinte, o 31 de março, e o ministro novo da Defesa, que era o quintão da Casa Civil, Braga Neto, mandou para os quartéis a ordem do dia, a ser lida no dia seguinte. Nessa ordem do dia tinha lá de celebração de 31 de março. Aquilo quando foi me dando um estado de apreensão com aquilo, e aquilo começou a ser escrito, eram umas 10 horas da noite, 11 horas Mas da noite. as ameaças à democracia não começaram muito antes? Pois é, mas as instituições sempre respondendo à altura, né? Você tem essa própria democracia de cooptação. Se você lembrar do mensalão, que é você pagar uma mesada de 50 mil e botar
os deputados na fila do Banco Rural para pegar a sua mesada para votar os projetos de interesse do governo, aquilo é a compra da consciência democrática, aquilo é um atentado violento à democracia, e assim vários outros. Mas as instituições respondendo. Esta crise, especificamente dessa semana, me pareceu maior que as outras pela entrada desse componente novo dentro do ambiente militar, do ambiente de exército. Aquilo ali foi um tom acima e teve que ter um posicionamento que foi muito firme, muito correto, muito democrático, reforçando o papel institucional pró-democracia das forças, mas precisava de uma resposta conjunta, sim. Quando a gente vê um manifesto assinado por vocês 6 aí, as principais forças e lideranças apontadas para essa sucessão, podemos sonhar com uma união de forças, como foi na Direta Já, ou isso é um sonho longe demais? Eu só vivo de sonho. Eu espero que as pessoas acordem desse transe de fatiamento da sociedade, se dispam. Você falou pré-candidato, eu não me coloco dessa maneira, não. Eu estou aqui para ajudar. Eu acho que uma não candidatura é um ato político nesse momento de extremo valor, desde que você veja pessoas capazes de levar essa mensagem à frente e que a gente possa fazer uma campanha unidos. Você está parecendo um candidato mineiro a presidente. Agora, pode aparecer muita gente boa, está cedo. As pessoas querem uma definição no tempo da internet, e a política não tem esse tempo. Tá. Ela tem o tempo da maturação. Não é qualquer engenheiro que faz um negócio desse, não. O cara fez 2 andares aqui, aí esqueceu de colocar as vigas, aí tá unindo as vigas por fora. Meu amigo, olha isso aqui, Brasil. Isso existe não. E tem filho da... Como é que você reconstrói um país depois de uma tsunami chamada pandemia? Se o nosso presidente não conseguiu liderar a questão de vida ou morte na consequência das suas ações, era morrer ou viver. Ou seja, uma coisa que tem um apelo absoluto, que a morte é absoluta, ela não volta atrás. Como é que vai liderar uma reforma da educação? 2 anos essas crianças com a educação interrompida. Quantos analfabetos nós teremos? Quantas pessoas com evasão escolar? Como é que vai ser o mutirão pró-educação? Como é que vai ser a injeção de recurso de microcrédito? Como é que vai ser a reforma? Enfim, como é que nós vamos reerguer, cara? Essas pessoas estão aí com as suas certezas, por que elas não sentam à mesa e falam, vamos lá, atrás, vamos para o debate? Por quê? Por que não fazer uma espécie de prévias? E dali nascem os líderes, deixa que as pessoas me responda então, Mandetta, por que elas não sentam à mesa? Porque aí entra aquela coisa da vaidade. Aí entra aquela coisa, não, mas eu sou preso a isso, o grupo tal, o grupo aquele. Você não tem nem um pouquinho de vaidade, Mandetta? Não, eu estou aí para ajudar. Eu estou aí para ajudar, para ver se dá uma liga, para ver se dá uma coalizão. Você é o primeiro político que eu entrevisto que não tem vaidade. Eu acho assim, eu vou lhe dizer uma coisa, Marcelo. A palavra político ela é conjugada pejorativamente no Brasil por conta do conjunto da obra. Mas foi isso que eu quis dizer. Tem bons políticos. A vaidade ela é inerente ao ser humano. Claro. O artista é um grande vaidoso, ele vive do aplauso, ele vive do reconhecimento. O médico é um grande vaidoso no duelo dele contra a morte. Então reconhece isso, Mandetta. Né? Reconhece isso. Não, mas eu não estou falando vaidade do ponto de vista vaidade política, eu tenho sim. Mas eu estou dizendo assim, a vaidade é menor daquela coisa assim, não, mas eu tenho que ser candidato, sabe? Eu preciso ser candidato, eu preciso ter essa minha candidatura. Então, embora eu entenda que deveria ser unido, mas eu não abro mão da minha candidatura, em hipótese nenhuma. Então, quando você tem isso, você não tem diálogo, você tem monólogo. Mas me conta, uma possível candidatura à sua presidência é vontade sua ou do seu partido, o DEM? Eu acho que se não for vontade de uma porção expressiva da população, ela não existe, não existe projeto individual nem partidário nessa história. Você está se sentindo animado aí, Mandetta, pelas coisas que você ouve na rua ou na rede? Eu estou vendo o brasileiro indignado, sabe? E eu entrei em política não por carreira, eu nunca fui vereador, eu não fui prefeito, eu fui deputado federal por indignação. A indignação me movimenta muito e eu estou vendo todo mundo muito indignado com esses dois.
Isso eu vejo, eles falam muito para mim isso. Os Olha, eu não dois que quero você nenhum nem diz outro. são Os polos, os os polos. dois extremos. Bolsonaro e Lula. Qual que é o seu posicionamento diante do sistema capitalista? Você é a favor ou contra o sistema capitalista? Essa é a questão central que está aí no meio dessa divisão entre a esquerda e a direita. Você foi fumante, né? Até o primeiro... Já voltei. Já foi, já voltei. Você volta a fumar, assim, sob pressão psicológica? Normalmente, quando eu não estou trabalhando. Quando eu estava no Ministério, eu me lembro que eu fumava... o dia que falou, deu o primeiro caso desse no Brasil, eu estava no interior de Mato Grosso do Sul. Eu saí da fazenda, falei, vou ali em Brasília e já volto. Depois voltei só depois de deixar o Ministério. Vixe. Voltei e nunca tive vontade de fumar. Mas nem agora que você está morando com a sua sogra, você não tem vontade de fumar? Coitada, minha sogra é gente boa. Às vezes tem recaída, assim. É uma doença. Aquilo dali você tem que se policiar. E eu era um cara que fazia muito esporte, eu comecei a fumar por causa de uma namorada. Então, como que é isso, Mandetta? Comecei a fumar tarde. Você está jogando a culpa na sua namorada? Que papo é esse? Ela era fumante e eu ia na casa dela e o pai dela não podia ver ela fumando. Eu ficava segurando aquilo. Você fumou por amor. Olha, vou lhe dizer como é que foi. Eu ficava segurando aquilo, eu não gostava. E o homem chegou na sala e o cigarro ali queimando, sem eu fumar, porque eu não sabia fumar. E ela me cutucando, assim, o cara queria conversar. Eu punha na boca, saía aquela fumaça toda e... Aí ela falou, não, você tem que aprender a tragar o cigarro. Olha aí. Foi ali, eu já tinha bastante idade já. Foi por causa daquilo dali. Aí eu levava para casa para estudar. Ficava ali com os livros, tá? E sempre enfim, foi essa. O namoro durou? Não. Que tristeza. O namoro acabou rápido. Depois eu comecei a namorar minha portuguesinha e estou com ela até hoje. Você tem 3 filhos adultos, né? E um neto, Gabriel. Que Brasil que você espera para eles? É essa pergunta que hoje que me faz andar para frente. Eu tenho medo deles perguntarem para mim o que é que você fez. Qual foi o seu posicionamento quando isso aconteceu? Eu espero que a gente consiga transmitir para eles um país melhor, menos injusto, com mais oportunidade, um país que pudesse radicalizar mesmo na educação, que é a única das políticas que pode amenizar, quitar jamais, mas amenizar essa dívida social absurda do Brasil com os brasileiros. Diário de isolamento. Hoje faz uma semana que testei positivo para o coronavírus. Não vejo minha família desde então, que deve estar bastante triste por não me ver. Mas felizmente meu companheiro de sempre, Scott, tá aqui junto comigo. Ele parece estar gostando da minha companhia. Oi Deus, sou eu de novo. Arrumar a casa também virou rotina, deixar tudo limpo, arrumado, só não botei em prática ainda. Enfim, tô sobrevivendo, e acho que esse isolamento tem me ajudado a me tornar uma pessoa mais calma. Vai tomar... Você teve mortes na família nessa pandemia? Tive. Perdi o irmão do meu pai, meu tio, e a minha tia. Sendo que esse tio, meu pai tem 3 irmãs e ele, né? Esse tio era aquele tiozão, sabe? Aquele tio que preenche a festa, o tio que maluco. ajudava a gente, né? O tio maluco. Que levava no clube, que levava para passear. Era mais jovem que meu pai, uns 12 anos. É meu tio Onofre. Foi uma perda muito dura de uma doença que não permite a gente nem ter luto diferente. Imagina isso para uma família de italiano, o quanto que é complicado, porque foi muito duro. É uma experiência muito dura. Eu me somo aí às milhares de famílias que tiveram perdas. É muito duro. E ela é uma doença que ela não dá trégua, né? Nós perdemos essa tia, esse tio num intervalo um do outro de 45 dias. Do que você tem medo? Eu tenho medo de não amar. Enquanto eu amar, não tenho medo de nada. Como é que está esse coração hoje? É apaixonado. Mandetta, é uma hora muito delicada desse programa que eu vou mexer no seu celular. Pode?
Depende até onde você vai. Tem senhas aí que nem eu sei. Eu começo com Janis Joplin. In my brain, oh, I can see your face again, honey, I know, I feel I got to know my own frame of mind, yeah. O brega, Vanderlei Cardoso. Ali baixinho e só o céu vai nos ouvir. Diga que o nosso amor ninguém vai destruir. E muito rock and roll. Eu sempre gostei muito de Jimi Hendrix. Cinema, a lista de Schindler. Whoever saves one life saves the world entire. Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro. Me sinto embriagado. Isso, embriagado. O endereço não sei dizer direito, não. Sem endereço não dá. Coloque assim, terceira casa, depois da padaria, Mimoso, Pernambuco. Cansanção, Bahia. Luiz Henrique Mandetta, eu tô com a sensação que eu tô conversando assim com um cara que já está lá no gabinete, se preparando. Aliás, em Brasília, por acaso, hoje, durante hoje eu estou em Brasília, é por acaso. Por acaso. Esse nosso programa já estava marcado há um bom tempo. E interessante, essa semana toda, a gente já tinha marcado isso aqui há um bom tempo, porque eu falava, pô, por que o Marcelo não me chama lá? Um belo dia me chamaram, eu falei, putz, olha aí, chegou a hora. Não, chegou a hora exatamente na semana e essa semana, com essa história da CPI... É o fogo no parquinho, era o dia que você tinha que estar aqui. E todos esses veículos tinham me pedido entrevista por causa da CPI, eu não dei nenhuma entrevista. Só tenho essa entrevista nos últimos 10 dias, antes da CPI, só essa daqui. Eu agradeço muito, Luiz Henrique. Mas eu não desmarcaria por preço nenhum. E é a sua chance, então, de revelar aqui nesse programa o que é a vida. A vida? Olha, Marcelo, para mim é uma inspiração, porque a minha maior inimiga é a morte. E a partir do momento que a gente a tem, a vida é viver intensamente, é ser indignado, é ser teimoso e é procurar fazer o bem para o maior número possível de pessoas. E essa vida aqui, essa chance que a gente tem, ela é para ser bem usada, ela é para ser bem vivida. Então, para onde que você vai depois disso tudo, Mandetta? Olha, eu vou para as minhas memórias, eu vou virar pó, como todo mundo, como você. Eu só espero que na minha lápide esteja escrito: esse foi um teimoso que viveu intensamente a vida. Tentou, fez, lutou, colocou, se posicionou, fez o que achava que era certo, assumiu seus erros, corrigiu os seus erros quando pôde corrigi-los dignamente. Você quer assumir um aqui antes que acabe o programa? Eu tenho vários, eu tenho 1 tonelada. Não vai dar tempo, vai ter que voltar em outro. Você quer um só? Tem vários. Você quer falar um ardido para acabar, não? Olha, não é erro, mas eu sempre dou para a pessoa uma oportunidade para ela demonstrar para mim que eu esteja errado a respeito dela. Mas aí não é erro seu. Aí não é erro seu. Isso não é erro. Isso não é erro. Mas é que tem pessoas que às vezes você tem que fazer o conceito e não dá nem a oportunidade. Fala, chega, para mim não dá. Talvez eu seja generoso demais com algumas pessoas que não mereceriam. Acho que isso é um erro. Tá mandando um recadinho para alguém, não? Não, estou constatando. Já aconteceu tantas vezes na minha vida. Mandetta, só nos resta agora a selfie. Essa é inevitável. Ô, Mandetta, esqueci uma pergunta. Você votaria no Lula para evitar o Bolsonaro? Eu não trabalho com pesadelo, não. Ele está no rol daqueles do Pai Nosso, que eu estou rezando para não acontecer. Eu vou tentar o sonho.
Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pelo programa inteiro. Maravilhoso. Saúde. A nós todos, Brasil inteiro e para o mundo.